assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo, e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá pra ver como ele é diferente. Ele tá numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto. Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum, e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece. Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiscando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara, isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela, mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara,
Essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana 2 dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo, dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali. Não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo. Tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro, o que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença. Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles
o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo, e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá para ver como ele é diferente. Ele está numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto. Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum, e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece. Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiscando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara, isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela.
mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara, essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana 2 dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo, dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali, não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo. Tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro, o que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença. Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada
mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles, o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo, e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá pra ver como ele é diferente. Ele tá numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto. Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum, e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece. Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiscando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara,
Isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela, mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara, essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana 2 dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo, dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali. Não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo. Tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro, o que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença.
Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles, o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo, e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá pra ver como ele é diferente. Ele tá numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto. Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum, e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece.
Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara, isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela, mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara, essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana dois dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo, dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali, não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo. Tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro,
O que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença. Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles, o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo, e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá para ver como ele é diferente. Ele está numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto. Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum,
e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece. Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiscando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara, isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela, mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara, essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana dois dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo, dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali, não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo. Tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E
você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro, o que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença. Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles, o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo, e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá pra ver como ele é diferente. Ele tá numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto.
Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum, e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece. Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiscando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara, isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela, mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara, essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana dois dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo, dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali, não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo.
tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro, o que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença. Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles, o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. A sede de justiça deste homem é interminável. Desde o momento que ele colocou como prioridade na sua vida defender mulheres indefesas, ele se tornou o maior protetor de todos os tempos. Com técnica de lutas aprimoradas, ele faz justiça à sua própria forma. Um herói surge e se torna o terror de todos aqueles que praticam esse tipo de ato. Esses contra as mulheres. Todos aqueles que caíram em suas mãos, com certeza, se arrependeram do mal que fizeram. Mas agora algo mais estranho ainda acontece. A sua melhor amiga morre de forma misteriosa, e ele decide investigar. Por trás desse fato, existe algo ainda maior a ser descoberto. Uma queima de arquivo foi feita, e agora uma grande batalha pelas ruas da cidade se inicia. Essa organização mexeu com a pessoa errada, pois agora o protetor entrou em combate contra eles. Um homem contra um exército de inimigos. Será que agora ele conseguirá fazer justiça e desvendar o mistério da morte da sua melhor amiga? Uma perseguição frenética, repleta de muita ação e adrenalina. Robert McCall está de volta, e como sempre, ele é aquele cara que não suporta injustiça. Só que dessa vez, ele está levando uma vida bem tranquila, tentando ficar fora de confusão. Ele virou motorista particular, daqueles que dirigem por aplicativo.
e usa isso para observar o mundo ao seu redor. Mas claro, McCall não é um cara comum. Sempre que ele vê alguém em perigo, ele entra em ação. Logo no começo já dá para ver como ele é diferente. Ele está numa corrida, levando um cliente. Só que ele percebe que a pessoa é um criminoso que machucou alguém. McCall não deixa barato. Depois que o cara sai do carro, McCall o rastreia e dá uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ele não mata, mas deixa bem claro: você mexe com inocentes de novo, e eu volto. Ele ajuda uma jovem que foi sequestrada e forçada a se prostituir. Cara, essa parte é tensa. Ele invade o lugar onde ela está sendo mantida e lida com os caras que estavam por trás disso, um por um. Não tem conversa, não tem enrolação. Ele faz o que tem que ser feito. E depois ainda ajuda a garota a recomeçar a vida, mostrando que ele não só salva, mas se importa de verdade com as pessoas. Enquanto isso, McCall tem uma relação especial com a comunidade onde vive. Ele mora num apartamento simples, num bairro comum, e ajuda os vizinhos como pode. Tem um garoto, o Miles, que sonha em ser artista, mas está começando a se meter com a galera errada. McCall percebe isso e começa a puxar o garoto para o lado certo. Ele até dá dicas sobre como desenhar e pinta com o garoto para mantê-lo longe do perigo. Dá para ver que McCall não é só um cara de ação. Ele realmente quer inspirar as pessoas ao redor dele. Mas nem tudo é calmaria. A história começa a virar quando a Susan, uma amiga muito querida do McCall, aparece. Ela é investigadora e está ajudando o FBI num caso complicado. Ela é uma das poucas pessoas que realmente conhece o McCall, sabe do passado dele na CIA e confia nele. Eles têm uma ligação forte, quase como uma família. McCall fica feliz em vê-la, mas também sente que ela está lidiscando com algo perigoso. Depois de uma cena emocionante entre os dois, Susan vai para Bruxelas investigar um caso, e é aí que tudo desanda. McCall fica sabendo que ela foi assassinada de forma brutal enquanto trabalhava no caso. E cara, isso acaba com ele. Dá pra ver a dor e a raiva nos olhos dele. Ele não só perdeu uma amiga, mas sabe que isso não foi um crime comum. Ele sente no fundo que tem algo muito maior por trás. Sem pensar duas vezes, McCall decide investigar por conta própria. Depois que McCall decide investigar a morte da Susan, ele vai fundo, sem medo de nada. E meu amigo, o que ele começa a descobrir é muito mais do que ele esperava. A Susan não foi assassinada por acaso. Tinha gente poderosa por trás disso, e essa gente não queria só acabar com ela, mas com qualquer um que soubesse demais. McCall começa a conectar os pontos. Primeiro, ele revisa os arquivos que Susan estava investigando. Era algo relacionado a um assassinato que parecia normal, mas que, na verdade, era uma queima de arquivo, feita por uma organização criminosa. E sabe quem estava envolvido? Pessoas da CIA, gente que devia proteger os outros, mas estava ganhando dinheiro sujo e eliminando quem ficava no caminho. Aí vem o primeiro choque. McCall descobre que um dos líderes desse esquema é ninguém menos que Dave York, o ex-parceiro dele. Cara, essa parte é pesada, porque o Dave não era só um colega de trabalho. Ele era alguém que o McCall confiava, quase como um irmão. E agora, ele está liderando um grupo de mercenários que mata pessoas em troca de dinheiro. McCall decide ir atrás do Dave, mas ele não pode chegar de cara. Ele sabe que precisa de provas antes de enfrentá-lo, então começa a seguir os passos dele. Ele descobre onde o Dave mora, quem ele encontra e quais são os alvos dele. E quanto mais McCall descobre, mais o nó vai apertando. É como se tudo ao redor dele fosse podre. Uma das cenas mais tensas dessa parte é quando McCall vai até a casa do Dave. Ele não aparece logo de cara, só observa de longe. Ele vê o Dave com a família, sendo um pai e marido perfeito. Só que McCall sabe que aquilo é fachada. Por dentro, o Dave é um cara frio e perigoso. Dá pra ver que o McCall tá lutando com os próprios sentimentos, porque ele ainda tem aquele resquício de respeito pelo cara que o Dave foi um dia. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode deixar isso passar. A coisa esquenta de vez quando o Dave percebe que o McCall tá investigando ele. Então, o jogo vira. O Dave manda a equipe dele ir atrás do McCall. E cara, isso é um erro enorme, porque McCall tá sempre um passo à frente. Tem uma cena muito boa onde o McCall engana 2 dos mercenários do Dave, faz eles caírem numa armadilha e os elimina sem nem suar. É rápido, brutal, mas preciso. Depois disso, o Dave resolve encarar o McCall pessoalmente. Eles se encontram numa conversa cheia de tensão. O Dave tenta justificar o que está fazendo,
dizendo que o mundo é sujo e que eles só estão aproveitando as oportunidades. Mas McCall não compra essa ideia. Ele deixa bem claro que, para ele, não existe justificativa para matar pessoas inocentes. O clima é pesado, porque você sente que a amizade deles acabou ali. Não tem mais volta. Enquanto isso, McCall continua investigando e descobre que o próximo alvo do Dave e da equipe dele é uma testemunha importante. Alguém que sabe de toda a conspiração e pode expor tudo. McCall decide proteger essa pessoa a qualquer custo. Tem uma sequência muito intensa em que McCall chega no lugar antes dos mercenários, prepara o terreno e enfrenta eles um por um para salvar a testemunha. Nessa parte, dá para ver o McCall no auge das habilidades dele. Ele é inteligente, rápido e sempre está no controle da situação. Ele não só salva a testemunha, como ainda deixa um recado pro Dave. Ele tá vindo e não vai parar até acabar com tudo isso. Agora não é só sobre vingar a Susan, mas também sobre expor toda a sujeira e acabar com a organização do Dave. E você sente que a próxima parte vai ser explosiva, porque McCall está mais determinado do que nunca. Ele sabe que vai ser uma batalha difícil, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa. O Protetor 2 não é só um filme de ação cheio de cenas intensas e lutas incríveis. No fundo, ele carrega uma mensagem poderosa sobre valores humanos, como justiça, amizade, responsabilidade e redenção. Vamos amarrar tudo aqui e falar sobre o que realmente faz essa história ser tão marcante. Primeiro, o que mais salta aos olhos é o senso de justiça que o Robert McCall carrega. Ele é um homem que vive pelas sombras, mas isso não diminui sua vontade de corrigir o que está errado no mundo. Ele vê pessoas sofrendo, sendo exploradas ou injustiçadas e simplesmente não consegue ficar de braços cruzados. O McCall nos ensina que não é preciso ser perfeito ou viver no holofote para fazer o bem. Muitas vezes, pequenas ações, como ajudar um vizinho ou proteger alguém indefeso, já são suficientes para fazer a diferença. Ele nos inspira a não sermos espectadores da injustiça, mas a fazermos algo, mesmo que pequeno. Outro valor muito forte no filme é a amizade verdadeira. A relação entre McCall e Susan é o coração da história. Eles são mais do que amigos, são como família. Susan sempre acreditou no McCall, mesmo sabendo do passado sombrio dele como agente da CIA. Ela via nele algo que muitas pessoas não enxergavam, um homem bom, tentando compensar os erros do passado. A dor de McCall quando ela é assassinada mostra o quanto ela significava para ele. É um lembrete de que amizades verdadeiras são raras e preciosas e que devemos valorizá-las enquanto temos a chance. O filme também fala muito sobre responsabilidade. McCall não precisa fazer nada do que faz. Ele poderia simplesmente viver sua vida como motorista, longe de problemas. Mas ele sente que tem uma responsabilidade com o mundo, especialmente com aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Isso fica claro quando ele ajuda a garota vítima de tráfico humano ou quando decide proteger o Miles, o garoto talentoso que está começando a se perder no caminho errado. Ele assume o papel de mentor, ensinando o garoto que escolhas erradas podem destruir vidas, mas que sempre é possível fazer o certo. E aí vem outro valor crucial: a redenção. McCall é um homem marcado pelo passado. Ele fez coisas terríveis enquanto trabalhava como agente, e isso o assombra até hoje. Mas ele não deixa isso definir quem ele é agora. Ele acredita que, mesmo depois de cometer erros, as pessoas podem mudar, podem tentar consertar as coisas. Essa busca por redenção é o que guia ele a lutar pela justiça e a ajudar quem precisa. É uma lição poderosa. Ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de fazer o bem e reconstruir suas vidas. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.